Hoje é segunda-feira, dia 30 de janeiro de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos na segunda-feira da quarta semana do tempo comum. Escravo de uma legião de demônios, um infeliz estava levando uma vida desumana. Jesus libertou e o fez voltar ao convívio social. Mas isso não agradou a todos, pois suas prioridades eram outras. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho proposto para a nossa meditação nesta segunda-feira é de São Marcos, no capítulo 5, versículos de 1 a 20. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus lhe dizia: "Espírito impuro, sai desse homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" O homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: "Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti." Então o homem foi embora
e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto de hoje é belo, muito profundo, embora um pouco denso e longo. A ação que Jesus realizou em terra pagã era uma catequese para os discípulos, para que eles soubessem o que tinham pela frente. O Evangelho deveria ser levado para todos, até para os pagãos. O homem possuído estava possuído por um espírito impuro, mas aquele homem não era um demônio, ele estava possuído. Não sabendo como agir em relação àquele homem, ou por medo, toda a cidade, as pessoas deixaram-no à mercê do mal e da destruição. Precisamos perguntar: quando que nós também não deixamos as pessoas à mercê do mal e da destruição? No fundo, todos já haviam desistido daquele homem, menos Jesus. E veja um detalhe que passa despercebido aqui no texto. A gente pode achar assim que quando o homem viu Jesus, o endemoniado viu Jesus, e ele que começou a gritar: Jesus de Nazaré, o que tem a ver conosco? Mas São Marcos insinua assim bem discretamente que da hora que Jesus desceu, Jesus já tinha visto esse homem primeiro e Jesus já estava no silêncio, na mente, ordenando ao demônio para sair. Então, Jesus não desistiu daquele homem e desde o primeiro momento Jesus já chegou expulsando o demônio. Aí é que o demônio reagiu, dizendo: o que você tem a ver conosco? Veio para nos atormentar? Depois Jesus pergunta o nome, e aqui fala que se chama legião. Essa expressão era conhecida pelas pessoas por causa da legião romana. Uma legião romana era uma corporação de 6.000 soldados. 6.000 soldados. Imagina o medo e o terror quando chegava uma legião para destruir uma vila, uma cidade. 6.000 soldados. Então, quando o demônio diz: somos uma legião, havia então um poder de destruição descomunal dentro daquele homem. Mas Jesus veio para libertar e para salvar. O pedido da legião de espíritos para ir para os porcos indica também o próprio mundo do demônio, do mal, o mundo da imundície. Essa a linguagem simbólica que os porcos trazem. E revelam que de fato não é o ser humano a morada do demônio. O ser humano pertence a Deus. Quem habita no ser humano é o Espírito de Deus. E mais, para o demônio, o ser humano tem o mesmo valor dos porcos. Então você vai nos tirar desse homem, então manda lá para os porcos. Ou seja, o valor do ser humano para o demônio é o valor dos porcos, enquanto que nós somos valiosos para Deus. E os porcos, possuídos pelaquela legião de demônios, se lançaram ao mar. Isso simboliza as forças incontroladas do mal e o poder de Jesus que aniquila o poder do mal. Agora, vendo tudo isso, era para dar glória a Deus. Mas a população ficou com medo, deixou o medo tomar conta e não teve coragem de acolher Jesus com um poder que liberta.
preferiu expulsar Jesus da cidade e dar mais valor aos porcos. Expulsaram para defender os seus interesses. E nós também, quantas e quantas vezes, preferimos ficar com o nosso pecado, com a nossa maldade, com o nosso comodismo, com o nosso orgulho, com tanta coisa ruim dentro do nosso coração, do que aceitar Jesus. Porque aceitar a presença de Jesus significa permitir que Ele nos liberte do poder do pecado, da ação de Satanás. Mas Jesus não desistiu daquele povo. Tanto é que quando o moço pediu para seguir Jesus, ele não autorizou. Pediu que ele ficasse ali como missionário. Como gratidão, o homem se ofereceu para seguir Jesus. Mas o Senhor lhe mostra que era mais importante agora que ele ficasse e testemunhasse a misericórdia de Deus na sua vida. Testemunhasse para aquelas pessoas que o conheciam, que sabiam tudo que ele passou. Naquele ambiente pagão, era necessário então haver alguém que fosse um sinal do poder libertador de Deus. E, além disso, Deus sempre sabe o que é melhor para nós, qual que é a vontade dele para nós. Então precisamos acolhê-lo. Mas também precisamos ser testemunhas da misericórdia de Deus. Diante das bênçãos, da graça, dos milagres, de coisa que Deus já fez na sua vida, o que você tem feito para testemunhar a misericórdia que o Senhor fez por ti? Rezemos. Vinde, Senhor, vinde ao nosso encontro. Liberta-nos do pecado, liberta-nos das amarras de Satanás, de todo o seu poder, de toda a sua potência destruidora. Retira de nós todo o mal e dai-nos, Senhor, a força do Espírito Santo. Que o teu Espírito habite em nós, ilumine a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração, para que sejamos sempre testemunhas da vossa misericórdia. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.